Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser em Goiôerê, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Sérgio Fortes, ele que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Sérgio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos. Sérgio, da última vez que a gente conversou lá em abril, né, já existia muita perspectiva de perdas, de dificuldades de desenvolvimento aí nas lavouras do município. Como é que foi essa reta final de safra até chegar esse momento? Deu uma melhorada ou continuaram os problemas? Pois é, Guilherme, nós tivemos aqui realmente, deu 55 dias de seca, né, sem chuva. Os últimos milhos apenas nasceram com a chuva e depois veio chover praticamente pós o pendoamento. Então era iminente a perca e ela está consolidada mesmo após agora ter tido algumas chuvas. E aí, Sérgio, quando a gente já consegue ter uma ideia, apontar algum número de diminuição de produção aí para esse ano? Olha, Guilherme, a gente aqui vai ter uma perca grande. Essa chuva que veio muito tarde, ela não conseguia recuperar as percas. E o que a gente pode dizer é que alguns produtores agora que estão experimentando colher já, que estamos tentando iniciar a colheita aqui. E tem relatos de produtores que colheu um pedaço do talhão, já querendo saber a média. E nas áreas boas, que são essas mais velhas, as primeiras que foram plantadas, a perca é em torno de 30%. Essa é a mais otimista que a gente tem na região. E outras áreas, quanto mais novas são, as percas são maiores, que vai de 50% a 60% de percas. E aí, Sérgio, diante, né, dessa situação toda, além desses problemas climáticos, também um outro ponto que o senhor destacava da nossa última conversa era a pressão de pragas, né, o pulgão em especial. Persistiu esse problema? Teve novas dificuldades com pragas e doenças? Como é que foi essa restante parte aí da safra nesse quesito de sanidade das lavouras? Realmente, naquele momento, a gente estava com muita pressão de pulgão, uma praga que normalmente não necessitava de controle, né, químico, ela dava muito pouco e todo mundo aqui teve que fazer 1, 2 aplicações para pulgão. Mas foi muito tranquilo em termos de fungos, de doenças da folha. Não teve, até por causa da estiagem, né? Se pode dizer que alguma coisa de bom que teve a estiagem, né, Guilherme, foi que ela dificulta as doenças daí, né? Mas foi somente a pressão de pulgão mesmo esse ano. O senhor comentou, né, que os trabalhos de colheita estão aí para começar, os produtores começando a experimentar essas colheitas. Quando é que a gente deve ter colheita para valer aí no município e aí até quando vão se estender esses trabalhos? Aqui hoje o tempo está nublado, com previsão de chuvisqueiro hoje, amanhã, por uns 5, 6 dias nós temos um tempo nublado com algumas pancadas de chuva, Guilherme. Então, eu acho que após passar esse momento de chuva e abrir um sol, esquentar, né, a gente vai iniciar a colheita aí para mais daqui uns 10 dias, se começa um ou outro que conseguiu plantar cedo a colher. Mas a colheita vai se intensificar mesmo, ainda vai uns 15 a 20 dias aí. E Sérgio, a safra foi mais tardia esse ano, teve atraso de plantio, agora a colheita também demorando um pouquinho mais para começar. Como é que fica o prazo entre o término da colheita do milho e o plantio da próxima safra de soja? Vai ter tempo bastante para o produtor fazer as suas preparações, manejar solo ou também vai ficar apertado? A gente aqui no Paraná é uma correria enorme, né, Guilherme? São essas 2 safras seguidas aí, normalmente o intervalo que a gente tem para fazer correção de solo, né, com calcário, gesso,
e as demais necessidades é nessa época. E quando a gente planta a safrinha muito tarde, acontece isso, fica um prazo curto, porque aqui a gente inicia o plantio de soja verão em torno do dia 10 de setembro. Então, se a gente terminar a safrinha de milho aqui, que esse ano deve ir aí em torno meados de agosto, então vamos dizer que a gente termine por dia 10, 15 de agosto, nós vamos ter um mês praticamente para fazer toda a correção, o manejo necessário que tiver. Vai ser apurado, mas o plantio direto também nos facilita bastante, né? Esse manejo, mas lavoura é assim, né, Guilherme? São ciclos, termina um, inicia outro, e nós aqui sempre mais apurado do que às vezes outras regiões que têm um intervalo maior. Olhando agora para o mercado, Sérgio, o número, né, de vendas antecipadas já era bastante grande. Como é que essas perdas consolidadas podem interferir nisso daí? Vai sobrar pouca coisa para negociar a partir de agora? Corre risco de produtor colher menos do que já vendeu? Como é que está essa situação de mercado? Então, Guilherme, esse é um problema sério, porque o produtor ele normalmente fecha o custo, né, fazendo contrato para garantir. E esse custo aí, um custo principal, né, não é todo o custo da atividade ali, mas em torno de uns 30% ele já faz de contrato. E se houver uma perca, quem teve uma perca aí de 50%, 60%, veja bem, vai praticamente todo ter que entregar para cumprir o contrato, né? Eu acho que todos ainda conseguirão cumprir os contratos, sim, mas a dificuldade é que vai sobrar pouco grão para aproveitar esse preço que está hoje em níveis muito bons, né? Isso aí o produtor seria uma hora de ganhar dinheiro, de dar um sossego, e infelizmente ele não vai conseguir aproveitar pela perca da safra e por ter fixado em preços tão baixos, né? Em relação a hoje, na verdade. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. A mensagem que eu deixo é, até vendo a expectativa de perca, eu acho que da Conab aí, colocando o Paraná, que teve perca de 9%, eu vou falar a verdade, não são números reais, viu, Guilherme? A perca aqui no Paraná é muito grande, em alguns lugares até desastrosa mesmo. Quem conseguiu plantar primeiro ainda colhe alguma coisa, mas a perca no Paraná vai ser muito grande. Não desanimemos e continuamos, né? Um grande abraço a todos. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar os números finais da colheita aí no município. Muito obrigado. O Sérgio Fortes, ele que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá no município, neste momento que antecede o início propriamente dito das colheitas. O Sérgio destacando que foram praticamente 55 dias sem chuvas durante o ciclo dessas lavouras de milho. Muitas áreas, aquelas que foram plantadas por último, tiveram chuva para germinar e aí depois só foram encontrar água novamente depois do período de pendoamento. Com isso, perdas muito grandes vão se desenhando, vão se consolidando lá em Goiôerê. O Sérgio Fortes destacando para a gente que as primeiras áreas plantadas, onde os produtores começaram a experimentar algumas atividades de colheita, apresentaram perdas de 30% com relação ao que era esperado, mas naquelas áreas plantadas depois, que sofreram mais, essas perdas já vão chegando entre 50% e até 60% do que era esperado, uma dificuldade bastante grande para esses trabalhos. Nesse momento está chovendo lá na região, expectativa de que esse período úmido passe daqui a 10 dias e aí sim essas atividades de colheita ganhem ritmo, comecem de vez lá no município e devam se estender até meados do mês de agosto. Sérgio também apontando que praticamente por volta de 30% dessa produção já tinha sido negociada lá atrás para travar os custos, então aquele produtor que perder mais, perder aí na casa dos seus 50% a 60%, vai sobrar muito pouco para aproveitar os preços altos de mercado desse momento.
Ele não acredita que vai haver dificuldades para cumprir contratos já firmados, mas vai sobrar muito pouco para vender depois da colheita, justamente nesse momento em que o produtor tinha boas condições de rentabilidade, condições de ter lucratividade na venda do seu milho, vai faltar produto para negociar lá em Goiôerê. Outro problema que vem preocupando para o futuro é o prazo curto que vai sobrar entre safras. O Sérgio destacando, né, as colheitas do milho indo até o dia 10, 15 de agosto. A partir de 10 de setembro já está liberado o plantio da soja lá na região, lá no estado do Paraná. E aí fica restando esse cerca de um mês para aquele produtor que precisa manejar solo, fazer algum tipo de correção. Quem precisar fazer uma atividade um pouco mais drástica na sua propriedade vai ter esse prazo bastante apertado. Também vale ficar atento a essa questão para a sequência das safras, para a sequência das lavouras lá na região de Goiôerê, no estado do Paraná. Eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação e participar com a gente ao vivo das nossas transmissões, como fez o Antônio Silva, mandando o seu bom dia para todo mundo acompanhando a gente aqui ao vivo, e também o Gilson Dias, que comenta lá do Paraguai, dizendo que lá no Paraguai choveu esse mês para soja, produzindo 8 sacas por hectare, e milho vai quebrar a metade do esperado. Essa situação de falta de chuvas, não só nas regiões aqui do Brasil, lá no Paraná, mas também no nosso país vizinho Paraguai, sofrendo bastante com esse período de seca, esse período de estiagem. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.